trono a reinar, vinde adoremos, eis nosso Rei, incomparável és, vinde adoremos. Aleluia, Senhor. Aleluia, Tu és o nosso Deus, o nosso Rei. Estamos aqui para Te adorar, Senhor, essa manhã. Louvado seja o Teu nome. Amém, irmãos? Ainda louvando ao Senhor, ainda bendizendo o nome dEle, vamos trazer nossos dízimos, as nossas ofertas, amém? E vamos trazer com alegria, porque Ele merece. Aleluia. Com nossas palmas, amém? Glória, majestade, força, honra e poder sejam dados a Jesus, soberano Rei dos Reis. Na cruz venceu a morte e o pecado destruiu, com seu sangue nos comprou, nossa dívida pagou. Glória, majestade, força, honra e poder sejam dados a Jesus, soberano Rei dos Reis. Na cruz venceu a morte e o pecado destruiu, com seu sangue nos comprou, nossa dívida pagou. Aleluia, Hosana, glórias ao Cordeiro. Nós te adoramos, a ti celebramos, com ações de graça, danças alegria, pois convém louvar-te, ó Senhor, pois convém louvar-te, ó Senhor. Aleluia. E glória, majestade, força, honra e poder sejam dados ao Senhor. Jesus, aleluia. Soberano Rei dos Reis. Na cruz venceu a morte e o pecado destruiu, com seu sangue nos comprou, nossa vida. Mais uma vez, glória. Glória, majestade, força, honra e poder a ti, Senhor. Sejam dadas a Jesus, aleluia. Soberano Rei dos Reis. Na cruz venceu a morte e o pecado destruiu, com seu sangue nos comprou, nossa dívida pagou. Aleluia, Hosana, glórias ao Cordeiro. Nós te adoramos e a ti celebramos, com ações de graça, danças e alegria, pois convém louvar-te, ó Senhor. Dá louvor essa manhã, aleluia. Aleluia, Hosana, glórias ao Cordeiro. Nós te adoramos, a ti celebramos, com ações de graça, danças e alegria, pois convém louvar-te. Aleluia, Hosana, glórias ao Cordeiro. Nós te adoramos, a ti celebramos, com ações de graça, danças e alegria, pois convém louvar-te, ó Senhor, pois convém louvar-te, ó Senhor. Aleluia, Senhor. Toda honra, toda glória, toda majestade ao Senhor essa manhã. Se Deus tenha recebido o nosso louvor, nossa adoração a Ti, Pai, com alegria. Foi o nosso melhor para Ti essa manhã. Se Deus continue falando nos nossos corações, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Podem sentar, irmãos. A paz, queridos. A paz. Você está feliz porque está aqui hoje?
Tá feliz mesmo? Então fala um amém bem gostoso. Amém. O fato de você estar aqui, de eu estar aqui, é graça. É graça do Senhor. É graça soberana do Senhor. Você sabia que nós não éramos para estar aqui? Não, não éramos. A cada dia nosso é um milagre do Senhor na nossa vida. Então é uma alegria imensa nós podermos estar aqui na casa do Senhor, louvando ao Senhor. Você sabe por que você está aqui? Nós acabamos de cantar que nós estamos aqui para louvar, para exaltar, com alegria, pois convém louvar-te ao Senhor. Porque se não for para isso, não tem razão nenhuma de nós estarmos aqui. Se você veio para assistir um grupo cantando músicas evangélicas, se você veio para ouvir alguém falar, para motivar você emocionalmente, você veio para o lugar errado. Esse não é nosso objetivo. O nosso objetivo é estarmos aqui adorando o Senhor, louvar o Senhor. Esse é o nosso objetivo. E eu quero convidar você agora, se você tiver condições de fazer isso, você faça. Mas você faça da maneira que você quiser. Mas eu quero convidar você agora a estar de joelho, a orar, a pedir ao Senhor que fale ao seu coração, ao Espírito Santo que fale ao seu coração nesse momento. Que não seja eu, que não seja a minha palavra, mas que seja o Espírito Santo a falar ao seu coração nesse momento. E para isso, meu irmão, nós precisamos pedir ao Senhor que faça isso. Porque nós não temos força. Qualquer coisa vai fazer a nossa atenção desvencilhar, mas que o nosso objetivo aqui seja para ouvir aquilo que o Senhor tem para nos falar. Então, se você tiver condições de se ajoelhar diante do Senhor, de se colocar na ciência do Senhor, você faça. Se você quiser ficar em pé, você fica. Se você quiser ficar sentado, você fica. Mas agora, nesse momento em que nós vamos abrir a palavra do Senhor para Ele falar conosco, vamos pedir a Ele isso, que o nosso ouvido esteja totalmente atento à sua voz e que Ele fale ao nosso coração. Fale individualmente com o Senhor agora, você e Deus, você e o Senhor. E nós vamos quebrar esse silêncio numa oração audível. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Espírito Santo de Deus, venha nos fortalecer, nos fortificar, nos dar entendimento, nos dar sabedoria, nos dar audição para ouvirmos a Tua palavra. Nesse momento, Senhor, que vamos ler aquilo que Tu tens para nós, que Tu possa, Senhor, nos dar entendimento. Sabemos, Senhor, que nós não somos nada e que nós necessitamos da Tua graça e da Tua misericórdia. Portanto, nós te pedimos, Espírito Santo de Deus, fale ao nosso coração nesse momento e que possamos, Senhor, sair daqui, desse local, ó Pai, e fazer dos portões para fora a continuidade, Senhor, desse culto de adoração. Que não seja simplesmente um momento, que não seja, Senhor, simplesmente hora marcada para te ouvir, mas que seja uma vida constante de busca da Tua palavra e prática e exercício da Tua palavra. Fica, Senhor, conosco nesse momento, ativa os nossos ouvidos para ouvirmos a Tua voz. Em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém.
A coisa está ficando feia aqui, sabe? Eu ajoelhei, mas para levantar tá difícil. Como é bom ter 20 anos, né? É ótimo ter 20 anos, 25. Até 50 e pouco eu fiz isso, levantava e ficava tranquila, né? Mas agora não, é por isso, jovens, é por isso que Eclesiastes lembra, tá? Lembra-te do teu Criador no dia da tua mocidade, antes que venham os maus dias, que chegue o ano dos quais dirá, não tenho nele contentamento, meus ossos já não me obedecem mais, meus moedores caíram, não tenho força. Que bom é ser jovem. Aonde você está gastando a sua juventude, meu querido, meu amado? Aonde você está gastando a tua força? Aonde você está gastando o ar dos seus pulmões? Aonde você está gastando o som da sua voz? Obrigada, minha irmã. Aonde? Paulo diz, jovens, eu vos escrevi, pois sois forte e já venceste o maligno. Que essa seja uma palavra para o teu coração nessa manhã. Vamos abrir lá no livro que todos já sabem que nós estamos lendo, nós estamos meditando, nós estamos estudando durante todo esse tempo. Marcos 14. E nós vamos ler da onde Jefferson terminou na semana passada. Nós vamos ler a partir do 42. Eu gostaria que você estivesse bem atento. É justamente isso que nós pedimos agora ao Espírito Santo de Deus, que Ele nos deixasse atento à sua palavra. Então, no versículo 42, diz assim: levantai-vos, vamos embora. Aquele que me trai aproxima-se. Isso é Jesus falando. 43. Enquanto ele ainda falava, logo chegou Judas, um dos 12, e com ele uma multidão com espadas e pedaços de pau vindo da parte dos principais sacerdotes, dos escribas, dos líderes religiosos. Aquele que o traía lhes dera uma indicação dizendo: aquele que eu beijar é ele, prendei-o e levai-o com segurança. Logo que Judas chegou, aproximando-se de Jesus, disse: Rabi, e o beijou. Eles então o agarraram e os prenderam. Mas um dos que estavam ali, puxando da espada, feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe uma orelha. E Jesus lhes disse: saíste com espadas e pedaços de pau para me prender, como se eu fosse um bandido. Todos os dias eu estava convosco, ensinando no templo, e não me prendeste. Mas isso é para que se cumpram as Escrituras. Então, todos os deixaram e fugiram. Certo jovem o seguia, envolto em um lençol sobre o corpo desnudo, e o agarraram. Mas ele, largando o lençol, fugiu despido. Até o versículo 52. Bom, mais uma vez estamos aqui no mesmo cenário. O cenário e o mesmo local foi aquele local que Jesus disse aos discípulos e chamou 3 para junto de si, para que pudessem orar junto com Jesus, lá no Getsêmani. E Jesus chama esses 3 e fala para eles: orai comigo, vigiai comigo, estejais aqui que eu vou ali orar. E Jesus, vindo a primeira vez, encontrou os discípulos, o que eles estavam fazendo? Dormindo. E Jesus,
vocês não podem vigiar uma hora comigo, um pouco? E Jesus volta, porque Jesus, naquele momento, ele estava sofrendo uma agonia. Jesus estava triste, Jesus estava agoniado. Era o quê? Era a sua parte humana. Lembro que Jefferson falou o que a palavra diz, que a sua agonia era tanta que o seu suor era de sangue. E ele volta, continua orando, e quando ele volta, o que acontece? Eles continuam dormindo. Chegou lá, eles estavam dormindo novamente, deu aquela cochilada, e uma cochilada legal. E Jesus fala novamente, a terceira vez Pedro não sabia nem o que falava. Ele estava tão tonto de sono, né? Que ele não sabia nem... É aquela coisa de quando você é acordado assim, de uma hora para outra, que você acorda meio, né, desnorteado, onde eu estou, quanto tempo que eu dormi. Só que Jesus dá um basta. 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 Eles estão chegando. O traidor está chegando. Então, é no mesmo cenário que é um cenário de oração, que era um cenário de ensino, que era um cenário de amor, porque o fato de Jesus ter retornado e falado com esses três, vocês estão dormindo, é para ensinar, acorda, desperta. Esse não é o momento de você dormir, mas é um momento de você vigiar junto comigo. E Jesus ainda fala para ele, vigiai, para que não entreis em tentação. É nesse mesmo cenário de oração que nós vamos ver agora um cenário de corrupção, um cenário de traição, um cenário de mentira, tudo isso acontecendo no mesmo lugar. Portanto, alguém pode desligar esse ventilador para mim, por favor? E Jesus é nesse cenário, né? Jesus mesmo cenário que ele orou, que apresenta traição, corrupção, mentira, injustiça. E ele ainda fala assim, aí vem o traidor. Nesse momento, seria desvendado quem era o traidor, que Jesus já tinha dito. Vocês lembram, quando falou aqui da ceia? Que ele falou que aquele que come no prato comigo, coloca a mão no prato comigo, será aquele que vai me trair? Lá, quando os discípulos começaram, será que sou eu? Será que sou eu o traidor? Jesus ainda deu um sinal, lá em João fala que aquele que eu entregar o pão, esse será o traidor. Mas eles estavam tão pensando quem seria, que eles nem prestaram atenção nisso. Mas nessa hora seria revelado quem era o traidor. E Judas chega ali, não sozinho, mas chefiando, guiando um exército que veio com espada, com paus, para prender quem? Jesus. E o evangelista ainda diz assim, um dos 12. Queridos, nós sabemos que cada discípulo, cada homem desse, foi o quê? Chamado, foi escolhido por Deus. E aí a gente fica a imaginar assim, como pode? Esteve tão perto de Deus, 3 anos, andando com o Senhor, ouvindo, vendo seus milagres, vendo tudo aquilo que fazia, como é que pode aquela mesma pessoa estar tão longe? E às vezes, muitas das vezes, nós agimos dessa forma. Estamos tão perto de Jesus, mas não estamos vendo de Jesus. Estamos tão perto, ouvindo as coisas de Jesus, mas não estamos aprendendo com Jesus. Judas foi esse homem que é lembrado como traidor por muitos, mas você sabe que muitas pessoas, né, a gente vai estudando um pouquinho mais, mas lá na ceia, Judas saiu depois da ceia.
e já naquele momento conspirava em seu coração trair Jesus. E ele ainda botou uma senha, um código. Aquele que eu beijar, esse prenderemos. E por que ele diz isso? Se diz que lá no Jardim do Getsêmani, era um lugar muito escuro. E Jesus não fazia muita diferença entre eles, nas suas roupas, nas suas vestimentas, na sua aparência, dos discípulos. Então, da forma que eles chegariam ali, quem eles pegariam? Quem eles prenderiam? Então, isso tudo já estava o quê? Agendrado, já estava conspirado. Até o local aonde seria. Por quê? Lembrem, Judas era um dos 12. Ele sabia que aquele local era o local que Jesus costumava ir. Aquele era o local em que Jesus ia com os discípulos e ia para orar. A palavra de Deus diz isso. Então Judas sabia exatamente quais os passos de Jesus. E ele sabia exatamente o que precisava se fazer. Até em não se prender Jesus diante de uma festa, diante de um povo, que eles não sabiam como seria a reação daquele povo. Então eles vão e fazem essa conspiração e traz um código. Ele fala assim, para que isso não dê errado, né? Para que isso não dê errado, olha, aquele que eu beijar, esse é o Jesus. E ele vai, e Jesus sabia que eles estavam vindo. Agora, é triste para a gente saber que o beijo é algo assim, tão gostoso, né? Beijar não é bom? Gente, beijar não é bom? Não tem aquela na cara, eu beijo muito. Porque era uma coisa muito gostosa. Beijo é uma coisa assim, né? É a sua expressão de amor, é a sua expressão de carinho, é a sua expressão de honra e também pode ser a sua expressão de traição. Tem pessoas também que se beijam e nem se conhecem. Mas lá na Palestina, eles tinham esse hábito de se beijarem, de se cumprimentarem beijando, de honrar o mestre, o rabi, né? Com um beijo no rosto. E ele pega justamente aquilo que ninguém ia desconfiar. A senha teria que ser algo que ninguém desconfiasse, que não é isso que a gente faz. Quando você faz a senha para o banco, eles pedem para fazer uma senha forte, né? Uma senha difícil que só você saiba. E que ninguém saiba. Que não vai despertar o quê? Que alguém pegue a sua senha e use. Não é isso? Que seria uma coisa normal. E é isso que Judas faz. Ele pega algo que é sublime, que é carinhoso, que é sinal de honra, que é sinal de carinho, algo que é comum e que não daria para ninguém desconfiar. Nós vamos ver na Bíblia vários sinais, várias ações, né, de beijos que foram importantes. Vocês lembram quando Jacó foi embora? Que ele precisou ir embora, né? Que ele aprontou com Esaú e a mãe dele falou, vai embora. Vai embora, porque seu irmão quer te matar. E ele vai embora, ele vai para a casa de Labão. E Labão, lá em Gênesis 29, 13, fala assim, tendo Labão, ouvindo as novas de Jacó, filho da sua irmã, correu-lhe ao encontro, abraçou e o beijou. Esse é um sinal de quê? De carinho. Ele nem conhecia, ele conhecia a irmã, né? Mas foi um sinal de boas-vindas, de carinho, de saber como é que as coisas estavam. Vemos o próprio Esaú e Jacó, depois de anos se encontrando, lá em Gênesis 33, versículo 4, fala que quando eles se viram, eles correram. Um pegou assim, se abraçou no pescoço do outro e beijou, o beijo da saudade, o beijo do perdão, o beijo do reencontro. Lá em Romanos,
capítulo 16, versículo 16, Paulo falando à igreja de Roma, saudando os irmãos, ele fala, saudai-vos com quê? Com ósculo santo. Então, Judas transforma algo que representa, algo que é tão carinhoso, algo que Deus criou, algo que Deus fez, para o quê? Para que haja união, para que haja família, expressão do nosso amor, ele usa para quê? Como sinal de traição. E é isso que ele faz, como sinal de traição. Queridos, será que nós não temos feito? Será que nós não estamos usando, às vezes, a forma com que nós temos falado da palavra? Chamamos Jesus de lindo, de palavras, de vocabulários tão lindos, mas, no fundo, estamos traindo o Senhor Jesus. Nós o afagamos, nós nos emocionamos, que é esse o grande problema, que a gente acaba se emocionando, né? E sai do coração no domingo, e na segunda, na terça, na quarta, na quinta, tudo isso já se passou. Judas fazia coisa exatamente assim. E aí muitos podem falar assim, poxa, mas ele fez isso porque ele estava assim, ele teve um surto, que agora a mania é essa, né? Quando a gente faz alguma coisa errada, mania entre aspas, é dizer que você teve um surto, é dizer que você está deprimido, você está com algum problema, mas não vamos esquecer de quem Judas era, tá, gente? Judas era um homem como eu, como você, que ele era o quê? Tesouro. Vocês sabem o que ele era? Dali dos discípulos, ele é o quê? Tesoureiro. Ele gostava disso aqui, ó. Ele trabalhava com isso aqui, mas ele gostava muito de dinheiro e ele fez desse dinheiro o Deus dele. Ele fez do dinheiro a grande importância na vida dele. E ele sabia, ele conhecia o que Jesus fazia. Ele andava com Jesus, ele sabia do que Jesus era capaz de transformar tudo aquilo. De tudo que estava havendo de corrupção, Jesus era capaz de acabar com aquilo. E ele, quando teve a oportunidade de lucrar com a vida de Jesus, ele fez. Por quê? Porque quem era o Deus de Judas? A ganância, o dinheiro. E mais uma vez eu quero pensar um pouquinho com vocês. Essa semana nós pensamos muito sobre isso no PG. Jefferson, lá embaixo, no resumo do PG, ele coloca assim: em que área da sua vida, qual é a área da sua vida que você precisa redobrar as orações? Qual a área da sua vida que você precisa redobrar a sua oração? Judas, a ganância. E nós? O que nós estamos colocando em primeiro lugar na nossa vida? O que nós temos deixado que tome o primeiro lugar do Senhor na nossa vida? Será que é aquilo que falamos? Será aquilo que estamos fazendo? Será aquilo que nós estamos deixando de fazer? Deus nos convoca hoje, com o exemplo de Judas, porque ele só perdeu, a começarmos a pensar em que área da nossa vida nós precisamos orar redobradamente. Não foi um surto que ele teve, não. Ele não teve um surto, ele não pirou, não foi nada disso, não. Isso já estava tudo
dentro da sua conspiração, porque o seu coração conspirava o mal. Porque, em primeiro lugar, no seu coração, não estava com quem ele estava perto, nem com quem ele estava aprendendo, mas o Deus que ele tinha colocado na sua vida. Tanto que nós vamos ver nos versículos anteriores que diz que Satanás entrou em Judas. Queridos, nós precisamos diante de Deus. Nesse momento, você pense aquilo na tua vida que precisa ser resguardado, precisa de joelhos dobrados, colocado diante do Senhor. Nós não conseguimos por nós mesmos, meus irmãos. Nós somos muito fracos. Nós precisamos da ação do Espírito Santo na nossa vida, mas nós precisamos abrir a nossa boca e falar: Senhor, põe um guarda na minha boca, põe um guarda na minha língua, põe um guarda no meu ouvido, põe um guarda nos meus pés, põe um guarda nas minhas mãos, para que eu não te envergonhe, para que eu não te traia, para que eu não fale mentira. Senhor, faz isso na minha vida em nome de Jesus. E às vezes nós estamos fazendo igual a Judas, pegando as coisas belas, as coisas do Senhor e transformando isso num código de traição ao nosso Deus. Evangelina, por que você está falando tanto de Judas? Judas não é o foco. Judas não é o foco em Marcos. Jesus é o foco. Jesus é o foco. Jesus é o foco e ele podia transformar a vida de Judas e ele fez isso. Lá em João, onde fala do mesmo período de prisão do Senhor Jesus, lá em João capítulo 18, quando Judas vem e beija o Senhor Jesus, ele fala, mestre, e beija. Ele não falou Senhor, tá? Ele falou mestre, professor. Ele não falou Senhor. E Jesus fala assim, meu amigo, ainda nesse momento, o Senhor Jesus ainda o trata como amigo. Queridos, eu posso dizer para vocês que essa palavra me impactou muito durante toda essa semana. Eu até domingo, quando o Jefferson estava pregando, eu pensei, eu acho que eu vou levar a pregação até o Sinédrio, mas eu não consegui sair desse pedaço. Algo que, sabe, me impactou demais. Porque nós estamos vivendo todos os dias isso. Meu irmão, não venha para cá e olhe para Marcos e fale assim, gente, Marcos de novo. E quando eles chegam ali, parece que eles fazem uma reprise de tudo que aconteceu. Eu vejo nisso o amor de Deus. É como Jesus fez com os discípulos. Acorda, desperta. Será que vocês não podem vigiar um tempo comigo? Acorda! Acorda, crente! Acorda, igreja! Será que vocês não podem vigiar um tempo comigo? Por que você tem me traído com coisas que você sabia? Continuando, lá no versículo 45, ele fala assim, logo que Judas chegou, aproximando-se de Jesus, disse, Rabi, e o beijou. E o que aconteceu? Imediatamente, aquela tropa o agarrou. E se espanta com aquilo, né? No versículo 47, diz que um daqueles que estava junto com Jesus, pegando da espada, o que aconteceu? Cortou a orelha. Vamos abrir lá em João capítulo 18 e nós vamos descobrir quem é esse. Quem foi que cortou e quem foi que foi tirado a orelha. Vamos lá, João capítulo 18.
É o relato de João, desse mesmo momento de prisão do Senhor Jesus. Diz assim, começando o versículo 1. Tendo dito isso, Jesus saiu com seus discípulos para o outro lado do ribeiro de Cedron, onde havia um jardim, e entrou com eles. Judas, o traidor, também conhecia o lugar, pois Jesus havia se reunido ali com os discípulos muitas vezes. Então Judas trouxe consigo um destacamento de soldados e alguns guardas à parte dos principais sacerdotes e fariseus, e chegou ali com tochas, lanternas e armas. Sabendo Jesus tudo o que estava para lhe acontecer, adiantou-se e perguntou-lhe: a quem procurais? E eles responderam: a Jesus, o Nazareno. Jesus lhe disse: sou eu. E Judas, o traidor, também estava com eles. Quando Jesus lhe disse: sou eu, afastaram-se e caíram por terra. Então Jesus lhe perguntou mais uma vez: a quem procurais? Eles responderam: a Jesus, o Nazareno. Jesus lhes respondeu: já vos disse que sou eu. Se é a mim que procurais, deixais estes ir embora, para que se cumprisse a palavra que dissera: não perdi nenhum dos que me deste. Então, versículo 10. Então, Simão Pedro desembainhou uma espada que trazia e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. O nome do servo era Malco. Mas Jesus disse a Pedro: põe a tua espada na bainha, por acaso não beberei do cálice que o Pai me deu? Vocês lembram que Pedro foi aquele que falou: ah, não, Senhor, isso não vai acontecer. O Senhor não vai ser... Lembra quando Jesus falou que ele ia para a cruz, ele ia ser crucificado e ele ressuscitaria? Pedro falou assim: não, Senhor, isso não vai acontecer, isso não vai acontecer. E o que Jesus fala para Pedro? Afasta-te de mim, Satanás. E vocês lembram agora, lá no jardim do Getsêmani, quem é que estava dormindo? Enquanto Jesus orava? E que ficou até meio tontinho quando Jesus chamou pela terceira vez? Quem era? Pedro. E Jesus fala justamente para eles por que eles estavam ali, por que Jesus está chamando? Vigia! Vigia e ora para que vocês não caiam em tentação. E o que Pedro faz? Pega o fortão, pega a arma e corta a orelha. E um pouco antes, nós vamos ver que eles perguntam: será que temos que usar a espada? E antes mesmo de Jesus responder, ele vai num ímpeto e tira a orelha de Malco. E Jesus, mais uma vez, usa da sua misericórdia para aquele que estava o prendendo. Cura aquele homem. É o domínio próprio. Mas como é que a gente pode ter domínio próprio? Como é que a gente pode cuidar daquelas áreas que estão tão vulneráveis, se não temos buscado isso? Se não temos buscado o Espírito Santo, se não temos buscado o cuidado? Jesus havia dito isso. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. E Pedro, aquele homem que Jesus chamou, que Jesus convidou para que estivesse junto com ele orando, aquele que estava dormindo, foi aquele que desembainhou. É o herói. No meio da... Vocês imaginem, a palavra de Deus diz que mais de 600 homens estavam ali para prender Jesus. O fortão pega da espada para defender Jesus. Será que era para defender Jesus? Mas a palavra vai nos dizer, a Bíblia vai nos falar daquilo que nós precisamos fazer. O que nós temos feito que nós não temos conseguido dominar? Às vezes nós não dominamos a nossa palavra, não dominamos os nossos gestos.
qualquer coisa a gente está explodindo. No outro dia eu fui chamada a atenção pela minha filha. Depois eu louvei a Deus dela ter chamado a atenção. Ela falou assim, mamãe, a senhora às vezes nem espera a gente acabar. Mamãe, espera acabar, espera falar, deixa falar e depois a senhora responde. Na hora eu tive vontade de, né? Mas ela me chamou a atenção para isso. Eu louvo a Deus por isso, sabe? Eu louvo a Deus por isso, porque ela me chamou a atenção. Ela falou, mãe, calma aí. Você não espera a gente falar. O domínio próprio é o fruto do Espírito Santo em nós. Pedro agiu na carne. E quantas vezes nós agimos na carne? Quantas vezes nós falamos algo que não é para falar? Quantas vezes nós fazemos coisas que não é para fazer? Quantas vezes nós temos uma atitude tão drástica que marca pelo restante da vida? Marca aqueles que estão conosco e marca nós mesmos. Queridos, nós precisamos da graça de Deus. Nós precisamos de estar firme na rocha. Nós precisamos que o Espírito Santo nos acorde todos os dias. Nós precisamos vigiar e orar. A palavra de Deus diz que aquele que está de pé, cuide-se para que não caia. Talvez aqueles discípulos ali, que foram chamados tão especialmente para orar junto com Jesus, eles deviam estar se achando, né? Poxa, ó, eu fui chamado para orar com o mestre. Eu fui chamado para estar com o mestre. E às vezes a gente se acha também, acha que nós somos muito fortes, que nós só estamos indo atrás do mestre, mas nós não temos tendo os passos que o mestre está seguindo. Pedro talvez pudesse estar pensando assim, por isso que ele dormiu. Ele achou, pô, mas já que Jesus está aqui, né? Jesus orando, se Jesus é o Filho, se Jesus é Deus, ele está orando para a gente, vou dar uma cochilada. E é nesses cochilos que a gente arranca a orelha de um, que a gente atinge o coração do outro, que a gente acaba com a família, que a gente atinge um filho, que a gente atinge um pai, que a gente atinge uma mãe, que a gente atinge um pastor, que a gente atinge a liderança, que a gente atinge um patrão, porque nós não pensamos. E se nós formos dar vazão a nós mesmos, meus amados e queridos irmãos, a nossa tendência é essa. Nós precisamos ser chamados todo momento. Acorda, vigia, ora, esteja comigo, fique atento, se fortifique, se fortaleça. E o nosso fortalecimento, meus irmãos, o nosso fortalecimento está aqui, ó, coração dobrado no Senhor. Nós precisamos fazer isso. Nós estamos vivendo dias em que muitos se desviaram, que foi isso que aconteceu aqui. Porque quando os guardas colocaram a mão em Jesus, todo mundo, ó, se mandou. Todo mundo se mandou. Lembra de Pedro que fala assim, não, Senhor, eu vou te seguir. Não, Senhor, eu te amo. E Jesus avisou para ele, olha só, antes que o galo cante a terceira vez, você vai me trair. Jesus sabe exatamente o que está acontecendo. Deus é soberano. Deus é soberano, Ele sabe exatamente o que vai acontecer, o que estava acontecendo. E Ele fala para eles, olha só, vocês tiveram oportunidade, vocês estiveram comigo em todos os lugares que eu andei e vocês não me pegaram, vocês não me prenderam. Mas vocês escolheram esse momento, mas isso é para que a palavra do Senhor se cumpra. Aí nós podemos dizer, poxa, Evangelina, mas então isso tinha que acontecer, né? Isso tinha que acontecer para que a palavra do Senhor se cumprisse. Mas Judas vai responder diante do Senhor. Pedro vai responder diante do Senhor. Muitas coisas acontecem na nossa vida que nós falamos assim. É propósito de Deus. Deus permitiu que acontecesse.
Mas, meu irmão, se tudo que aconteceu foi fruto do seu pecado, Deus perdoa, mas Deus vai pedir conta. Nós precisamos estar diante do Senhor com isso. A palavra do Senhor precisa arder tanto no nosso coração que impulsione o temor. Nós precisamos ter temor ao Senhor. Temor quer dizer honra. Honra, obediência e honra. Quando você tem o temor do Senhor, Ele te desperta no lugar que você está e que não era para você estar. Com a palavra que você tem na boca que você não era para verbalizar. Para aquilo que você está escutando que não era para você ouvir. Para você agir de uma forma que não era para você ouvir. E nem agir. Deus faz isso na nossa vida. Ele fala que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Por isso que nós temos feito tantas coisas erradas. Tantas coisas erradas. Sabedoria nenhuma. Muito estudo e pouca sabedoria. Porque está faltando o temor do Senhor. Hoje, nós não temos mais aquela coisa de dizer, pô, eu estou fazendo isso, eu estou entristecendo o meu Senhor. Eu estou entristecendo meu Deus. Ele passou a ser uma coisa comum. Para Pedro, para Judas, só seguia. Só era uma forma de trazer mais dinheiro. Meus irmãos, eu não posso sair daqui hoje. Não tenho como sair daqui hoje. Não tenho como não deixar de falar. Tema ao Senhor no fundo do seu coração. O temor ao Senhor é algo que vai fazer no nosso coração a diferença. E quem nos traz o temor é o Espírito Santo. Ele é o nosso alarme. E Jesus diz, para que se cumpra a palavra, tudo isso está acontecendo. Voltando lá em Marcos, que é onde nós estamos estudando, no versículo no versículo 14, no versículo 47, no capítulo 14, versículo 47, mas um dos que estavam ali, puxando da espada, cortou-lhe a orelha. Falta de domínio próprio, falta de vigiar, de orar, e nós comprovamos isso com o que o Senhor nos diz. No 48, e Jesus lhes disse, saíste com espadas e pedaços de paus para me prender como se eu fosse um bandido. Aí nós vemos mais algo que está acontecendo naquele lugar de oração, naquele lugar de contrição, naquele lugar de aprendizagem, naquele lugar agora de corrupção, de traição. Nós vemos aí o que? De injustiça. E nós vamos ver, né, nos capítulos seguintes, no versículo seguinte, tudo o que aconteceu, as injustiças, as mentiras, os interrogatórios, como foi feito. E aí, Maguinho, como advogado, ele vai poder falar isso muito bem, né, Maguinho? Como é que esse interrogatório foi feito de forma totalmente errada? Injustiça. E quantas vezes nós somos injustos com o nosso Deus? 49, todos os dias eu estava ali convosco. E vocês podiam ter feito isso, vocês não fizeram. Mas é para que a palavra de Deus se cumpra. Então, o que nós podemos ver aqui, meus irmãos, já chegando ao final, é que Jesus não foi preso. Jesus foi preso? Foram buscar Jesus para prender? Jesus se entregou. E é por isso que você está aqui, por isso que eu estou aqui. Porque Jesus se entregou. Lá em João nós podemos ver, né? A quem vos buscais? Quem é o Jesus Nazareno? Sou eu. Pode deixar o resto embora, sou eu que vocês querem. Não foi isso que Jesus fez? Então,
Vocês pensam que Jesus foi preso por causa das espadas, por mais de 600 homens, por todo aquele aparato militar para levar Jesus, como se ele fosse o pior dos malfeitores, o bandido mais procurado do mundo? Não foi por medo, mas o propósito de Deus dele se entregar por mim, por você, para que nós estivéssemos vida. A palavra de Deus diz que ele se fez o quê? Pecado, para que nós tivéssemos vida. Então, todos deixaram, e o quê? Fugiram. Foi embora. Jesus ficou sozinho. Todos fugiram. Aqueles homens todos, aqueles 12, que ele chamou para andar com ele, para aprender com ele, aqueles homens hoje, todos fugiram, se dispersaram. Como temos abandonado Jesus? O corona chegou? Ih! Todo mundo abandonou. Muita gente abandonou. Ah, e a desculpa é quem? Corona. Ah, mas eu fiquei muito... Olha, muita gente caiu em depressão. Muita gente teve muitos problemas. Isso não é segredo para ninguém. Nós temos visto isso. Nós perdemos pessoas. Nós perdemos entes queridos. Muitas vezes perdemos até a razão. Mas nós não podemos perder a salvação. Quero dizer para vocês que nós falamos muito em Judas, mas Judas vai ser esquecido, vai ser lembrado pela traição. Jesus vive para sempre. Jesus é o nosso Senhor para sempre. Mas nós temos abandonado o Senhor. Aonde nós temos estado? Aonde você tem estado, meu irmão? O que te fez abandonar o Senhor? De que forma você tem abandonado o Senhor? Será que nós temos vindo aqui e como nós vamos ao nosso trabalho, nós pegamos lá, né? Eu já ia falar cartão de ponto. Cartão de ponto era no meu tempo lá, né? Mas você chega lá, faz o quê? Bota a sua digital ou digita seu código para você entrar no seu local de trabalho. Ali, a única coisa que você precisa fazer quando você entra é passar sua mão, né, no álcool. A irmãzinha vai lá, bota aquele termômetro ali para você. Mas aquilo ali não é cartão de ponto não, tá? Seu coração precisa arder todos os dias para estar na presença do Senhor. Amém? Não quer não, né? Amém? Seu coração precisa arder todos os dias para estar na presença do Senhor. O seu culto é todos os dias na presença do Senhor. Apesar do distanciamento de pessoas, o seu confinamento, o seu distanciamento não pode ser do Senhor. O seu confinamento não pode ser sem o Senhor. Nós precisamos disso. É o nosso combustível. É o óleo que faz a máquina funcionar. Mas foi isso que aconteceu com eles. Muitos abandonaram. E como planos do Senhor, naquele momento que eles abandonaram, a sua semente, o seu conhecimento ficou ali. E nós vamos ver mais adiante que esses homens se arrependeram, se colocaram diante do Senhor e foram grandes pastores, grandes fundadores de igreja. E glória a Deus, por isso nós estamos aqui. Você é capaz de louvar a Deus e engrandecer o Senhor, porque existiram homens que se arrependeram diante do Senhor e foram perdoados diante do Senhor e foram usados pelo Senhor e foram obedientes à palavra do Senhor, porque Ele disse, vá, eu estou indo, mas eu deixo com vocês o meu Consolador e vocês serão as minhas testemunhas, tanto aqui na Judéia, Samaria e
todos os confins da terra. Você está nessa, tá? Você está nessa, eu estou nessa, Pedro estava nessa. Mas para chegar até aí, eles se arrependeram, que a gente vai ver o quanto Pedro chorou amargamente por ter dito que não estava ali com Jesus, não andava com Jesus. Meu irmão, eu tenho pedido a Deus que Deus me dê paciência. Às vezes eu sou realmente, não adianta dizer assim, mas eu sou assim. Não, não é assim, a gente não pode ser assim. Não podemos sofrer da síndrome de Gabriela, eu nasci assim, você sempre assim. Jesus, quando entra, Jesus tem que modificar esse homem, tem que modificar essa mulher, tem que modificar seu temperamento, tem que modificar a tua língua, tem que modificar o teu jeito de ser. Você tem que ter o jeito de Jesus. E nos versículos, para terminar, eles falam de um homem, de um jovem, que é só Marcos que fala, né? Vocês vão ver que a vida de Jesus ela é descrita por Mateus, Marcos, Lucas e João. Cada um olhando de um foco. Marcos é o único que fala desse homem que veio correndo, estava desnudo, enrolado num lençol, querendo ver Jesus, e talvez tenha sido até confundido com um daqueles seguidores de Jesus. Na verdade, o que se relata que esse homem pode ter sido até Marcos, o próprio Marcos. Não tem o nome dele aqui, mas era um jovem. Jovem, você tem corrido para ver Jesus? Corra para ver Jesus. E ele, se mandou puxar o lençol, não está dizendo que ele estava totalmente nu, não. Ele podia estar com algumas peças íntimas. Mas eu quero dizer que nós precisamos querer correr para ver Jesus. Correr para viver Jesus. E vocês foram chamados para isso, nós fomos chamados para isso. E eu quero deixar com vocês aqui algumas considerações que nós precisamos ter na nossa vida. Primeiro, a soberania de Deus. Deus sabia exatamente o que ia acontecer. Era plano de Deus que tudo isso acontecesse naquele momento. Não ia existir. A soberania de Deus transpassou a desobediência, a traição, as armas, a multidão, o abandono, a conspiração, porque para Deus não há nada impossível. Amém? Para Deus não há nada impossível. Aquilo que o Senhor tem prometido na nossa vida, Ele vai cumprir, porque Ele é soberano. Mais uma vez eu venho lembrar, vigiai e orai. Precisamos estar vigiando. Precisamos estar orando. Precisamos ter domínio próprio. Isso é fruto do Espírito. Não adianta que você não vai ter nada de bom sem o Espírito Santo. Se você fizer como Pedro, os frutos da carne, você sabe, lá em Gálatas fala sobre os frutos da carne. Mentira, corruptência, não é? Engano. É esses os frutos da carne. Mas nós precisamos ter o fruto do Espírito. Não é frutos, não, é fruto. Todos eles têm que estar ali. Domínio próprio, amor, paz, mansidão. Que nós possamos, meus irmãos, nessa manhã de hoje, não ser a multidão que abandonou. Não ser Judas que o traiu. Não ser sem domínio próprio como Pedro foi. Mas que nós possamos ter as características, a identidade de Jesus na nossa vida. Que o Senhor possa te abençoar, que o Senhor possa nos abençoar. Meu irmão,
Que o Senhor faça da sua vida um vaso de bênção, que aonde quer que você esteja, você vai ser reconhecido não por aquele que anda com Jesus, mas o próprio Jesus, pelas suas atitudes. Vamos ficar de pé para orar? E Mateus, tem algum microfone aqui que você está usando? Tem algum microfone aqui que você está usando? Não. Queria que você orasse. Vamos orar nesse momento? Mateus vai orar nesse momento. Senhor Deus, nós, diante da Tua palavra que foi aqui exposta, pedimos da Tua graça, pedimos que o Teu Santo Espírito nos ajude, Pai, a não somente sermos ouvintes, mas praticantes daquilo que foi dito hoje. Porque quantas vezes, ó Pai, somos nós em que nos colocamos, nos encontramos na posição de Judas, quando traímos e abandonamos o Senhor para satisfazer os nossos prazeres, para satisfazer as nossas vontades, para encher a nossa barriga, porque muitas vezes o nosso Deus não é o Senhor. Muitas vezes os nossos amores estão desordenados, os nossos afetos estão descontrolados, as nossas prioridades estão todas invertidas, Senhor. E nos encontramos na posição de Judas, traímos o Senhor, o abandonamos, o deixamos de lado para fazer a nossa vontade, Pai. Tem misericórdia de nós, Senhor. Mas quantas vezes também não somos como Pedro, impulsivos, temos dificuldade de controlar as nossas ações, os nossos pensamentos, as nossas palavras, agimos de maneira tola, fazemos coisas que ferem o outro, dizemos palavras que machucam, agimos de maneira imprudente, fazemos a primeira coisa que está na nossa cabeça, nos estouramos, nos iramos, matamos o nosso irmão no nosso coração. Senhor, tem misericórdia de nós também, Pai. Que o Teu Espírito nos controle. E que nós, cheios do Espírito Santo, também possamos ter autocontrole na nossa vida, domínio próprio, governar os nossos pensamentos, governar as nossas palavras, governar os nossos sentimentos, governar as nossas ações. Como é difícil, Senhor. Como é difícil termos controle sobre a nossa própria língua. Como é difícil termos controle sobre os nossos pensamentos. Como é difícil termos controle sobre aquilo que sentimos, mas, Senhor, não fomos chamados para sermos governados por essas coisas, fomos chamados para sermos governados pelo Teu Espírito, e aí tomar as rédeas das nossas vidas e não agir como agem os ímpios. Nos ajude, Senhor. Quão difícil é. Mas uma característica daqueles que nasceram novamente é que eles não são governados por nada disso, mas somente o Seu Espírito é que governa e guia as nossas vidas. Nos ajude, Senhor. Nos ajude, porque tantas vezes vemos os nossos relacionamentos sendo estragados porque não temos domínio próprio. Muitas vezes ferimos a nossa família, nossos filhos, nosso cônjuge, nossos irmãos, nossos amigos, nossos colegas de trabalho, porque não temos controle, não temos domínio. Muitas vezes traímos o Senhor porque não temos domínio. Tem misericórdia de nós, Senhor, nos ajude. Diante da palavra que foi exposta nessa manhã, que não sejamos surdos, mas ajuda-nos a olhar para a nossa própria vida, Pai, e identificar aonde precisamos redobrar a nossa atenção, como foi dito aqui. Identificar esses aspectos da nossa vida. Pelo que nós temos traído a Jesus. Pode ser por uma moeda de prata, pode ser pelo dinheiro, pode ser pelo poder, pode ser pela aprovação dos outros, pode ser pelo nosso prazer, pode ser pela nossa preguiça, pode ser pelo nosso conforto.
e aonde nós temos demonstrado que nos falta o controle, nos falta o domínio, Senhor, nos ajude a sondar o nosso próprio coração, vê se há em nós algum caminho mau e guia-nos pela vereda eterna. E que o meditar do nosso coração e as palavras dos nossos lábios, eles possam ser agradáveis na Tua presença. Assim nós oramos em nome de Jesus, Pai. Amém. Daqui, pegar esse daqui que é de mamãe mesmo. Aí a gente já fala no de mamãe mesmo. Vamos lá, meus irmãos, vamos aos nossos avisos, tá? Como na semana passada e como tem sido, a gente tem trazido sempre novidades nos cultos, eu peço novamente atenção, porque temos algumas mudanças na rotina das nossas atividades, tá bom? Então, bastante atenção. Lembrando, nosso culto doméstico, toda terça-feira, é um momento de você reunir sua família, pegar aquele material que tem sendo disponibilizado e prestar culto ao Senhor no seu lar. Também temos os PGs. Semana passada já anunciamos, retornamos com os PGs das crianças nas quartas-feiras. Se você, papai e mamãe, não sabe qual é o horário do seu filho, é só procurar as nossas líderes do departamento infantil ou qualquer outra professora que ela vai te orientar, mas não deixe de participar. Hoje até tivemos reunião do departamento infantil para alinhar algumas questões envolvendo esse departamento. Então, não deixe de participar, porque você é responsável pela vida espiritual do seu filho nesse momento. Também temos o PG dos adolescentes, que é toda quinta-feira, às 19h30. Se você é adolescente ou conhece algum adolescente que queira participar, está sendo online a princípio, é só procurar a Raquel, Raquel está lá atrás, procurar o Jefão, que eles vão te orientar como esse adolescente pode participar do PG. E também os PGs dos adultos, que temos na quinta-feira, também, às 19h30, temos 2 PGs, e temos também na sexta 3 PGs na quinta, e na sexta-feira também temos mais um. Então, se você é adulto, não sabe em que horário ou que grupo você pode participar de algum PG, procure-nos que a gente vai te orientar direitinho. E se você é visitante, está vindo aqui, Cíntia, o que é o PG? São os pequenos grupos que temos aqui na igreja. Normalmente, em dias normais, são nos lares, mas infelizmente isso ainda está sendo impedido pelo momento que nós estamos vivendo. Então, são pequenos que se reúnem para orar, estudar a palavra. Então, se você que é nosso visitante, quer participar, me procura no final do culto que eu vou te orientar direitinho. Também temos a manhã de oração, né, que também retornou na quinta-feira, às 8 horas da manhã. Nossas irmãs e irmãos estão aqui para orar ao Senhor. Aqui não, né? Está sendo online ainda. Se você deseja também participar do grupo de oração, também pode me perguntar que eu te oriento a procurar uma das nossas irmãs. O Pavcast, todo sábado tem sido colocado o Pavcast lá no grupo de recados pelo nosso irmão Maguinho. Se você não está no grupo de recados, também pode procurar que a gente coloca você lá. O culto, eu vou falar sobre o culto de domingo que vem, eu vou deixar para o final, tá, dos avisos, para a gente poder orientar vocês. E agora eu quero falar sobre os retornos que nós falamos na semana passada. Vamos retornar em março com o nosso culto de oração. Então, você já vai se preparando, organizando a sua agenda, para que a partir de março você possa estar aqui conosco no nosso culto de oração às terças-feiras. Também em março, teremos o retorno das crianças ao culto. Gente, olha, dá uma olhadinha em volta. Tá cheio hoje, né? Quase nenhum lugar disponível. Quando as crianças retornarem, teremos mais lugares para estar disponíveis, né? Então, eu reforcei semana passada e reforço hoje o compromisso que você tem com a inscrição que precisa ser feita. Maguinho, toda segunda-feira, praticamente, ou até domingo, às vezes já coloca lá, culto de domingo que vem, inscrição. Não deixe de fazer a sua inscrição, tá? Porque em março isso vai ser ainda mais necessário. Vocês já perceberam que nossos irmãos estão ficando lá com a lista direitinho para ver quem se inscreveu, quem não se inscreveu, porque isso é importante para que a gente mantenha a organização e depois não venha a vigilância sanitária aqui cobrar que a gente está botando mais gente do que poderia ter dentro do templo, tá bom, irmão? Isso é compromisso
conosco mesmo, com a nossa saúde, com Deus e com nossos irmãos, que estão aqui confiando de que nós vamos conseguir manter essa organização, tá bom? E sobre o retorno das crianças, a gente também abre um parêntese, que na próxima semana, no sábado, Débora, eu sempre esqueço o horário, é 5h30? Às 5h30, teremos aqui na igreja mesmo, é presencial, um evento, uma programação para as crianças e para os pais. Gente, olha só, os pais. Isso significa que é papai e mamãe, tá? Muitas vezes o papai fala assim, não, vai você me representa. Não, mamãe não representa papai, papai não representa mamãe. Os dois são importantes na vida espiritual do seu filho. Então, no sábado que vem, às 5h30, você pai, você mãe e seu filho estão sendo convidados para uma programação que vai ter aqui às 5h30, tá? Os pais vão ficar aqui embaixo com o Mateus, uma programação especial para vocês, e as crianças vão ter outro momento em separado, tá bom? Semana que vem, dia 27, às 5h30. Roupa, eu não participei dessa parte na reunião. Eu não posso te dar o microfone, você pode me falar. Fala. Eita, nós, ó mamãe, papai, que maravilha. Tem que ser uma roupa clara para poder sujar, entendeu? Muito legal, não deixe de trazer. A mãe vai ficar super feliz quando chegar em casa. Legal, clarinha. E o último que eu vou falar, depois eu vou passar para Jefferson. O Maguinho colocou, algum tempo atrás, também já tem reforçado, uma pesquisa lá no grupo de recados, para que você possa opinar sobre o retorno ou não do culto presencial à noite. Tá? Então, você tem a opção de colocar, retorna só o culto da noite, tem o culto de manhã e à noite, ou só o culto pela manhã. É importante que a igreja participe dessas escolhas também. Então, irmão, se você viu lá e não fez, Maguinho vai disponibilizar de novo, né, Maguinho? Para que você possa responder e para que a gente possa finalizar essa pesquisa e ver qual vai ser a atitude tomada pela igreja diante daquilo que vocês têm colocado, tá bom, irmãos? Não deixem de participar, porque depois ficam falando, mas não faz. Nós também temos compromisso com isso, de fazer a nossa parte, e a sua parte é responder nessa pesquisa. Se você não tem WhatsApp, se você não tem acesso à internet, mas quer responder essa pesquisa, você pode procurar o Maguinho no final do culto e falar para ele, Maguinho, a minha opinião é essa. Ele vai colocar lá a sua opinião, como já teve gente fazendo isso, e vai contabilizar no total da pesquisa. Tá bom, irmãos? Jefferson, você pode falar sobre o culto de domingo? Som, ei. Amém, queridos. Então, nós teremos um culto semana que vem, né, dia 28, né, cai dia 28. E o culto será no Fonseca, não vai ser aqui na nossa igreja. Tá? Então, nós estamos mobilizando os irmãos para estarem lá no Fonseca. Por quê, Jefferson? Porque nós teremos a aprovação do orçamento de 2021. Tá? Para você que está nos visitando e para você que tem caminhado junto com a gente, todo ano nós lançamos a aprovação do orçamento. O que é isso, Jefferson? O quanto a igreja está prevendo que vai ser gasto no ano 2021. Tá bom? Então, assim, para você que de repente nunca participou dessa parte financeira da nossa igreja, o ano 2020 foi até difícil porque a gente não teve esse momento praticamente. Né? As nossas reuniões presenciais começaram no final do ano. Então, eu já falei com o pastor Roberto também já aprovou, que nós iremos marcar uma reunião com a igreja. Então, se você tem estado presente, você tem congregado aqui, você precisa saber o que foi gasto no ano 2020. Então, nós temos isso detalhado na nossa igreja. A gente tem um balancete, né, tudo detalhado para você saber os gastos que nós tivemos no ano 2020. Então, é importante os irmãos saberem disso. Você que participa, você precisa entender que isso é uma bênção, tá? A igreja, quando começou em 1994, um dos critérios, e até quando saiu da Batista do Calvário, que pudesse ter essas questões também orçamentárias, que pudesse a igreja poder estar envolvida nisso, né? E
E eu entendo que, como nós temos mantendo isso durante há décadas, posso dizer assim, é importante você saber quanto a igreja gasta. Gasta com o quê? Qual o recurso que foi colocado em tal área? Você precisa saber disso, amados. Eu vejo que até alguns nem se preocupam muito com isso, mas eu vou te falar, queridos irmãos, isso é uma dádiva. Amém? Amém? Isso é uma dádiva. Isso é um presente. Porque tem lugares que, infelizmente, amados, ninguém sabe o que é feito com o recurso da igreja. Tá? E isso é um perigo. E a nossa igreja tanto se preocupa com isso, você tem ideia, os pastores não têm acesso ao dinheiro. O diaconato, você viu o diaconato aqui? O diaconato pegou, vai fazer a contabilidade lá em cima. Então tem uma equipe que faz isso, faz a contabilidade, é grampeado o recurso é enviado para a igreja do Fonseca, que faz todos os pagamentos de todas as contas das 6 igrejas. Entendeu como é que funciona? Então o pastor ele faz a análise, tudo direitinho, com os balancetes e tudo, mas por proteção também com o pastor, porque a gente tem vivido um tempo muito difícil. E a gente como seminarista, o Mateus também como seminarista, a gente está nessa caminhada para ser um dia um presbítero, um pastor da igreja. Eu vou te falar, é muito difícil, porque hoje as pessoas falam, pastor ladrão. Eu falo para vocês, eu posso falar para vocês, eu não chego em lugar nenhum me apresentando como ministro da palavra ou como uns líderes da igreja, não. Eu quero que as pessoas vejam através dos meus atos que eu sou um discípulo de Jesus. Eu não preciso chegar. Eu vejo muita gente, não, eu sou pastor, chega se apresentando, e isso hoje fecha portas para a gente. Essa que é a pura verdade. Porque no Brasil, esse nome disso, pastor pega dinheiro, pastor é ladrão. Então a gente tem todo um cuidado com as finanças da igreja, então você precisa estar envolvido com isso. Amém, queridos? Tem que saber sim o que gasta, quanto gasta, se está faltando, se tem sobra no caixa, você tem que saber. E se você vê alguma conta irregular ou então não entendeu bem, nós temos tudo, todos os boletos que são pagos são organizados em cada mês. Então, o ano 2020 tem separado tudo. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, tem tudo separado. Tudo que foi gasto. Então, assim, dia 28 vai ser a aprovação do orçamento de 2021. Então, os pastores fazem a previsão de quanto vai ser gasto no ano 2021. Então, isso já foi feito. E foi aprovado pela liderança ontem. E vai ser aprovado agora para a igreja como um todo semana que vem, no domingo. Amém? Então nós contamos com a sua presença. A gente vai saber mais alguns detalhes sobre inscrição para participar do culto do Fonseca. Tá? E depois, eu estou dizendo para vocês, essa semana a gente vai ter uma reunião com o pastor Roberto, para a gente poder marcar com a igreja para falar sobre o ano 2020 e sobre o ano 2021. Como é que vai ficar o caixa da igreja, qual é a previsão de gastos para esse ano, entendeu? Para os irmãos saberem, queridos, por que nós fazemos isso? Você precisa saber como é que a igreja está, e se você não tem dizimado e ofertado, se você se mobilizar nisso. Se mobilizar. Então, já posso dizer para você, o ano 2020 foi um ano muito difícil para a nossa igreja. Para o Caixa Única, a nossa igreja funciona no sistema Caixa Único. Graças a Deus o Senhor proveu. Mas para a nossa igreja, Projeto Agora da Vida São Gonçalo, a gente ficou negativo no ano 2020. E a previsão no ano 2021 é que se a gente não ajustar as coisas e tudo, que a gente fique negativo também. Então, nós precisamos orar sobre isso. E você precisa participar para entender o que está acontecendo. Tá? Não é para deixar vocês desesperados, não. Porque eu louvo a Deus pelo sistema Caixa Único. Por quê? Existem igrejas nossas, do Projeto Agora da Vida, que elas ficaram muito positivo. E aí, aonde ficou negativo, a gente redistribui esse valor e ajuda. Você entende como é que funciona? Então, o sistema Caixa Único, ele olha para todas as igrejas. Então, você precisa entender esse sistema. Nós vamos falar sobre esse sistema nas próximas reuniões, para vocês entenderem como é que funciona a parte financeira da igreja. Porque às vezes você está aqui, já tem um tempo caminhando com a gente, mas você ainda não entendeu. E a gente precisa te explicar. Você precisa saber. Amém? Então, dia 28, reunião lá no Fonseca. O culto vai ser lá, não vai ser aqui. O culto lá começa às 9 horas da manhã. Se você nunca foi no Projeto Agora do Fonseca, vai ser, eu acho que uma experiência maravilhosa você conhecer a nossa igreja sede, lá do Fonseca. E nós vamos avisar os irmãos lá no início de março, quando nós vamos marcar a próxima reunião para falar sobre o ano 2020, financeiramente, e o ano 2021. Amém, gente? Entenderam, gente? Amém. Então, eu queria que você pudesse ficar de pé. Pode falar. Pessoal, só um último recado, assim, bem rapidinho. É que como vai ter
esse culto lá no Fonseca no ano que vem, a gente que em relação ao retorno das crianças no culto, a gente estava planejando falar algo para a igreja também. No sábado a gente vai falar para os pais, orientar os pais, só que a igreja precisa ser orientada também em relação ao retorno das crianças, porque elas não irão ficar separados numa salinha, as crianças participarão do culto. Então, só como a gente planejava falar isso no domingo que vem, só trazer esse recado para a igreja, para que os irmãos que não têm filhos entendam também a situação de que nós teremos crianças no nosso culto. Ou seja, provavelmente, como a nossa igreja não tem o costume, talvez você possa ficar incomodado com um barulhinho de uma criança, às vezes com o choro de um bebê, com uma criança, às vezes, que vai estar um pouco mais agitada, até que as coisas se acalmem, até que as coisas fiquem, entrem mais no hábito e na rotina da nossa igreja. Então, o que nós pedimos para os irmãos, quando as crianças estiverem no culto, paciência, cuidado, amor. Não fique falando, ai, que filho de não sei quem. Se você tiver como ajudar, ajude. Se você vê que de repente tem uma mãe que está sozinha ali com a criança, com 2 filhos, se você se prontifique para ajudar, se prontifique para se precisar de alguma coisa, está se disponibilizando, e tenha paciência. Não fique assim, ai, que saco essa criança, ai, que saco, não sei o quê. Porque o importante para nós é que essas crianças participem, é que elas já aprendam a cultuar, é que elas saibam como se portar num culto, e isso às vezes não vai acontecer de um dia para o outro. Então, igreja também, tenha paciência, tenha amor, tenha cuidado com a vida das crianças, não fique, essa criança, sei que lá. Não nutra isso no seu coração, tenha cuidado com relação a isso, se disponibilize para ajudar no que for possível e se alegre. Se alegre se tiver uma criança chorando, irmão, se alegre, porque está recebendo a palavra de Deus, porque ela está sendo instruída. Às vezes a gente acha que não, às vezes a gente acha que a criança não tem capacidade de entender. Você não sabe que nem sempre só ouvindo a criança aprende. Ela aprende observando, ela aprende vendo como as pessoas se portam. Eu lembro pequenininho, ainda não tinha muita consciência, mas estava no culto, na hora do louvor, participava de algumas coisas. A quem ele imitava? Os pais. O pai fechava o olho para olhar, você olhava para ele estava olhando para o pai assim. Daqui a pouco você olhava para ele de novo, ele estava imitando o pai. O pai levantava a mão para adorar, ele olhava para o pai, imitava o pai adorando. Aí nisso as crianças vão aprendendo também, nisso elas vão sendo instruídas, né? Então, como igreja também nós vamos precisar dessa instrução, dessa paciência, desse cuidado, desse amor, porque vai ser diferente. E nós vamos precisar, principalmente, auxiliar e ajudar os pais. Não criticando, como a gente às vezes gosta de fazer, né? Na hora por trás a gente vai comentar com outro irmão, ai, porque, né, filho de fulano de tal, ai, porque não sei o quê, ai, porque não sei o que lá. Não, ajude, se prontifique, evite essas conversas, elas só trazem coisas negativas, só trazem coisas ruins para nós, geram a fofoca, ela é abominável aos olhos do Senhor, nós não podemos esquecer disso. E nesses casos também. Então, somente isso, a gente planejava falar isso no domingo que vem, mas como a gente vai ter essa assembleia lá no Fonseca, só trazer esse recado para a igreja também. Os pais também estarão sendo instruídos no sábado que vem de como se portar, o que fazer, como ajudar o filho, como se preparar para participar do culto. Então, como igreja, que tenhamos essa visão, esse amor, esse cuidado. Tá bom, gente? Então, ouvindo esse recado importante, e querido, você não sabe quantos pais não têm participado do culto por conta de não trazer o seu filho. Essa é uma realidade hoje. Às vezes vem o pai, não vem a mãe. Então, com a volta, a gente vai resolver esse problema e a família vai poder cultuar a Deus novamente junto, né? Isso para a gente é muito prazeroso. Amém? Eu espero que você tenha aprendido muito sobre essa palavra hoje, que a gente possa colocá-la em prática. Já entenda, essa semana vai ser mais uma semana de desafio e essa palavra, você vai ter que levar essa palavra ao longo da semana. E várias vezes vão acontecer situações que vai fazer você refletir, você fala, nossa, palavra de domingo, eu preciso viver essa palavra. Amém? Feche os teus olhos. Senhor Deus, muito obrigado por essa manhã, muito obrigado pela vida dos meus irmãos, muito obrigado por cada pessoa que está aqui. Que honra nós podemos te adorar, que honra nós podemos aprender mais da sua palavra juntos. É uma dádiva para nós caminharmos juntos, buscando o Senhor, nos fortalecendo. Aquele que entra fraco aqui é fortalecido. Aquele que está fortalecido entende a tua palavra para poder o quê? Propagar mais ainda a sua palavra lá fora. Para aqueles que estão pensando em desistir, para aqueles que não veem mais esperança.
E o nosso Brasil, São Gonçalo, está vivendo um tempo de tanta falta de esperança. Nós estamos vivendo um cenário difícil. É político, é na área da saúde, em todas as áreas, Senhor. E como nós precisamos do Senhor nesses dias. Como nós precisamos aprender a praticar a sua palavra na nossa vida. As pessoas precisam ver Jesus em nós. Eu sei que tem muita gente que tem dado falso testemunho, mas o Senhor tem nos chamado para trazer um testemunho de verdade. Nós somos discípulos do Senhor. Nós não estamos brincando de ser cristãos. Isso não é uma brincadeira, é muito sério. Nós precisamos ter uma vida contigo. Nos perdoa, Senhor. Nos perdoa tantas vezes que nós não testemunhamos do seu amor, da sua graça, do seu poder na terra. Mas hoje com essa palavra o Senhor tem nos chamado a atenção. Hoje com essa palavra o Senhor está nos chamando a ser verdadeiros discípulos, a ser homens e mulheres que vão te honrar. E quando errarem, vão se arrepender de todo o coração. Vão buscar mudança, vão buscar restauração. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Muito obrigado porque o Senhor não desiste de nós. Tantas vezes nós achamos que estamos sozinhos. Tantas vezes nós pensamos em desistir. Mas muito obrigado pelo poder do Teu Espírito Santo habitando em nós. Muito obrigado tantas vezes que o Senhor insiste em nós. Nos leva a caminhar mais 1 quilômetro. E mais 1 quilômetro. E como nós pensamos, não dá, não tem jeito. O Senhor derrama poder, derrama graça. E nós avançamos pelo poder que é no nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor. Continua falando com a sua igreja. Com o amor do nosso Deus, a graça do Senhor Jesus e as doces consolações do Espírito Santo repousem sobre nós, não somente hoje, mas para todos sempre. Que todos digam amém. Que Deus te abençoe. Dá um tchauzinho para o teu irmão assim à distância. Fala um pouquinho com ele.